Mas então, muito boa tarde, eu cumprimento os meus colegas aqui e me foi dada a missão, que será muito fácil, de mediar então essa conversa a respeito de algo misterioso chamado hélice tríplice ou tríplice hélice. Eu queria brevemente contextualizar e tentar compartilhar a informação, o que significa isso. E, na verdade, essa figura seria simbólica de uma evolução que começa há mais de 50 anos na América Latina, quando na época se falava que havia países desenvolvidos e subdesenvolvidos, e a América Latina era tipicamente vista como uma região de países subdesenvolvidos. Estava se chegando relativamente perto, então, ao ano mágico de 2000, então havia uma profusão de eventos olhando como vai ser isso, como vai ser aquilo, como deve ser isso, como deve ser aquilo no ano 2000. E duas pessoas argentinas, aliás, um industrial muito envolvido no programa nuclear argentino e mais um outro que era um pouco mais pesquisador, eles foram chamados para pensar como que a América Latina poderia, no ano 2000, deixar de ser uma região de países subdesenvolvidos e passar a ser uma região de países desenvolvidos. E o resumo da história é que eles disseram, então, o que está nessa figura com as seguintes palavras: a forma de fazer com que a América Latina passasse a ser uma região de países desenvolvidos é pegar o conhecimento, a ciência e fazer com que o conhecimento e a ciência fosse parte do esforço de desenvolvimento. Então não é uma coisa de malucos da universidade ou de instituto de pesquisa, mas envolver mesmo a ciência no processo de desenvolvimento. E aí vem a pergunta, legal, mas e como é que a gente faz isso? Então eles fizeram uma metáfora, uma imagem de um triângulo, dizendo, olha, tem três atores importantes nisso. Um chama-se política governamental, governo, portanto. Outro chama estrutura produtiva, tipicamente empresas. E outro chama infraestrutura de ciência e tecnologia, tipicamente universidades, institutos de pesquisa e centro de pesquisa de empresas, centro de P&D que a gente fala hoje. Então imagina que nós temos o triângulo, né? Cada um desses agentes ou atores é um vértice. Então eles diziam, o nosso desafio é fazer com que esses agentes, né, que são vértices, se comuniquem, ou seja, que o triângulo tenha linhas grossas articulando as políticas governamentais com as necessidades e expectativas do setor, da estrutura produtiva, a mesma coisa com relação à infraestrutura, vamos dizer assim, ciência e tecnologia, e mais difícil, fazer com que a base do triângulo, estrutura produtiva e infraestrutura de ciência e tecnologia, interagisse também. Então esse é o desafio, e essa figurinha ficou conhecida como Triângulo de Sábato, que é o primeiro desses dois argentinos, né, que desenvolveram essa ideia, e durante muitas décadas essa lógica do Triângulo de Sábato foi aquela que mobilizou os esforços da América Latina, de nações, né, para se desenvolverem. Dando um salto para frente, cerca de 30 anos depois, 96, final de 96, praticamente 97, se reúnem duas pessoas chamam uma reunião em Amsterdã de pessoas que trabalhavam há um certo tempo com o tema de cooperação universidade-empresa. Um é americano, Henry Edskovits, e outro é um holandês chamado Lutz Leidersdorf. O Henry Edskovits é um sociólogo da ciência, estudou como talvez principal sociólogo da ciência, o Merton, e o Lutz Leidersdorf é economista evolucionário, que é uma forma de ver economia. E eles, sem saber do Triângulo de Sábato, eles tinham bolado uma metáfora, uma imagem
que era uma imagem muito rica, a imagem do DNA. Como vocês sabem, né, o DNA ele é composto por duas hélices, né, com aquelas 4 bases, né, que se interligam de certa maneira, né, quer dizer, vão fazendo essa espiral, nessa hélice, e isso é a origem da vida, de toda a vida nossa, das plantas, dos animais, etc, etc. E eles pegaram então essa ideia da hélice dupla, né, do DNA, e falaram: o DNA do desenvolvimento econômico é uma hélice tríplice, onde além de ter a atividade acadêmica, né, atividade empresarial, tem também necessariamente uma atividade governamental, e essas 3, né, componentes da hélice, elas têm que interagir. E esse modelo caiu bem, a ideia de vida econômica, né, DNA da vida econômica, se espalhou e ficou esse modelo chamado então hélice tríplice, ou seja, em última instância é a mesma coisa que tinha sido visto 30 anos antes aqui na América Latina, só que com um modelo mais simplesinho, um modelo geométrico. Esse modelo da hélice tríplice, então, tem se espalhado, um monte de gente fala nesse modelo, estuda, publica eventos. A reunião da Sociedade Anual da Sociedade Internacional da Hélice Tríplice vai ser em São Paulo, na USP, em 2021, junto com o SciBiz, que, como o apresentador falou, é um encontro, né, Science meets Business, né? O conhecimento encontra o setor produtor e tem o terceiro componente, que é o governo. Então, nós aqui temos representados exatamente as 3 hélices, né? O Vitor, que é, então, representante aqui do segmento, né, produtor, no sentido de produzir serviços, no caso, né? Nós temos representantes tanto do governo municipal, Osasco, como do governo federal, Ministério da Economia, e vem também o Zé Policy, né, que é vereador à Câmara Municipal, e o Luiz Guedes representa aqui a comunidade acadêmica. Então, para a gente operacionalizar, não mais nos anos 60, nos anos 90, mas em 2019, 2020, como que esses 3 componentes precisam, gostariam de interagir para a gente fazer com que nós tenhamos no Brasil uma prosperidade compartilhada, e o compartilhamento é importante, vide Chile, que é um país próspero, mas que não soube compartilhar, e vejam o que dá. Então, como é que nós podemos, nesse ambiente onde nós estamos aqui, né, falando em online, offline, tipos de negócio, modelos de negócio que não existiam nem há 50 anos, quando se fez o modelo do triângulo de Sábato, nem há 30 anos, quando se bolou essa ideia de hélice tríplice, como que a gente vai fazer com que esses esforços, né, desses entes, né, desses agentes, possam se articular em benefício da sociedade e de todos nós. Então, para isso, eu combinei com os organizadores de fazer 2 rodadinhas rápidas. A primeira, em primeiro lugar, evitando críticas, né? Quando a gente faz reunião desse tipo, é muito comum a empresa dizer que a universidade é Torre de Marfim, a universidade dizer que a empresa não quer saber de conhecimento, só quer ter lucro, e todo mundo se queixa do governo. Então, a queixa é isso, mas nós vamos evitar a queixa, ninguém está se queixando. A primeira rodada é expectativas. Então, começando com o Vitor, que expectativa você tem como empresa? Você está na Log, né? Tivemos o prazer de estar juntos a semana passada, e principalmente na tua função aqui institucional de ABO 2O, que expectativa você tem da academia, universidade, instituto de pesquisa por um lado e do governo por outro? E eu vou fazer a mesma pergunta para o governo, né? Que expectativa tem o governo do meio empresarial e da academia, e depois para o Luiz Guedes, né? Que expectativa a academia tem com relação
ao governo e com relação ao meio empresarial. E aí a gente vai ter as expectativas. A segunda rodada, só adiantando, vai ser a seguinte: cada um vai responder então se concorda com as expectativas, concorda, se acha que faz sentido as expectativas que tem sobre si e o que pode fazer para atender as expectativas. A gente espera então sair com uma visão positiva, construtiva e articuladora de partes da nossa sociedade que há 50 anos a gente tenta, e avançou bastante, mas tem que avançar nesse novo ambiente, articular. Então, Vitor, muito obrigado. Você, na verdade, é o nosso anfitrião, então, na tua pessoa, agradeço a todos os organizadores e organizadoras do evento, mas a pergunta é essa: setor empresarial, setor produtor, neste ambiente que nós estamos aqui, o que você espera da academia, o que você espera do governo? Depois desse incrível introito, preâmbulo profundo, professor, eu que quero agradecer pela aula nesses 20 minutos, e aí eu já vou responder objetivamente, mas antes disso, quem estiver conectado no canal, no final dessa rodada desse painel, eu vou entregar 2 livros, tá? Então, fiquem aqui com a gente, tá? Respondendo a tua pergunta, como a gente está falando realmente de desenvolvimento econômico, social e ambiental, e a variável Estado, ela é inexorável, assim como a variável empresa e a variável academia, o que a gente está tratando é como é que a gente faz com que os 3 agentes consigam de uma maneira uniforme e mirando um objetivo comum caminharem. E aí eu preciso abordar o ciclo de políticas públicas. Então, o ciclo de políticas públicas, ela inclui formulação, implementação, monitoramento e avaliação. E aí o ciclo se retroalimenta. Você pode ter uma política pública de planificação, mas pode ter uma política pública, inclusive, de negação. A própria negação já é um ato de política pública. Não vou interferir nesse tipo de negócio. E em alguns países isso acontece. E acontece isso, inclusive, com um texto normativo, que é o caso, por exemplo, do sandbox regulatório, que é um espaço em que algumas empresas podem inovar por um determinado período de tempo sem um rigor estatal regulatório, seja ele fiscal ou qualquer outro rigor, para que a gente consiga produzir os efeitos e o desenvolvimento dessas tecnologias. Mas voltando para o ciclo, eu acho que a primeira etapa, que é a etapa da formulação, é a etapa que melhor encaixa os 3 atores. A gente tem hoje as empresas, e falando em nome das empresas de tecnologia que produzem muitos dados, então a gente está conectado diretamente com uma realidade. Então, se você pegar aplicativos de delivery, estão conectados diretamente à realidade do entregador, à realidade do restaurante, do varejo, tá? Não necessariamente o governo está conectado diretamente naquela realidade, então há uma simetria de informação. Então, essa é a primeira falha de mercado que a gente consegue atacar. Então, o primeiro ponto é: a empresa tem essas informações que pode, inclusive, compartilhar com a universidade e com o poder público em determinada medida. E, a partir dessa troca dessa informação, de uma realidade objetiva, a academia, a universidade produzir o que eu estou chamando de hard science, porque uma coisa é eu introduzir uma determinada tecnologia de maneira bem pontual, algum software, alguma coisa que consiga conectar 2 atores, que é a minha realidade. Outra coisa, a gente está falando de hard skill e hard science, que inclui pesquisa e desenvolvimento. E pesquisa e desenvolvimento leva tempo. Então, em determinados eixos econômicos, até esse gap temporal ele é importante. Mas o primeiro ponto é a universidade realmente ter esse contato com a empresa, as empresas procurarem a universidade. E aí, falando especificamente do meu setor, o meu setor hoje é um dos setores que mais vem empregando proporcionalmente no Brasil.
Então a Log tem 800 vagas abertas em tecnologia, a iFood anunciou no começo do ano 1.000 vagas abertas, e a gente procura avidamente a universidade também para ter esses profissionais, mas isso é muito pouco, porque a gente está falando de desenvolvimento. Então, o primeiro ponto é ter esse tipo de contato que a gente está tendo, inclusive, nesse evento. O outro ponto de formulação, também no aspecto governamental, é não utilizar velhas fórmulas e incluí-las no novo. O que a gente tem percebido se eu tenho uma fintech e ela opera de maneira diferente do que outros bancos mais tradicionais ou métodos mais tradicionais, é mais fácil determinadas instituições públicas tentarem pegar o novo e encaixar no velho do que entender esse novo contexto e a partir disso refletir em conjunto. Então muitas vezes a gente vê um insulamento burocrático, que alguns tecnocratas que se insulam e começam a pensar e matutar numa política pública sem ter essa abertura. E por outro lado também a universidade que às vezes não, de um lado, não inclui a empresa no processo de pensar pesquisa e a partir disso o desenvolvimento, e isso faz com que às vezes algum tipo de ciência, na minha perspectiva, não tenha um resultado prático na vida real. Então, há uma série de linhas de pesquisa sem, de fato, atacar um problema prático. A USP tem um exemplo muito feliz, que é lá na EASH, que é na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, lá na Zona Leste. Lá na Zona Leste tem uma matéria que é comum a todos os cursos, que é a resolução de problemas. PBL. Então você passa uma disciplina inteira com diferentes alunos de diferentes cursos tratando de um problema real. Seja um problema do Jardim Queralux, que é um aterro sanitário lá da USP Leste, seja inclusive a despoluição do Rio Tietê. O fato é que tem um link real em um problema. Então é um pouquinho de alguns exemplos dessas perspectivas que eu vejo. Só me permita 3 comentários breves. O primeiro é dizer que é uma particular alegria ouvir você que deu uma aula, e aproveitando o fato de que você se formou, você contou o segredo, né? Você se formou em políticas públicas justamente na USP e na EASH. Então, a aula quem deu foi você. O segundo comentário, só para ver se eu compreendi, então é que você, na verdade, tem uma expectativa muito interessante, que é a expectativa, em primeiro lugar, de que o novo petróleo, que são os dados, né, sejam aproveitados. Então a expectativa não é o que você gostaria de ter, é que você gostaria de que a oferta que vocês fazem seja aproveitada, né, para ter uma devolutiva, evidentemente, mais formatada, e isso seria benéfico com relação à universidade, e, ademais, a questão de formação, seja formação em quantidade naqueles segmentos que o mercado demanda, como também com um outro espírito de, vamos dizer assim, de se formar, que é a partir de problemas concretos. E com relação ao governo, você foi mais conciso e você diz, eu espero que não se procure moldar políticas novas em moldes antigos. É isso. É exatamente isso, e só para complementar e já abrir para os demais, a universidade está passando de fato por um processo de também mudança, né? Eu tenho um filho de 1 ano e 10 meses. Meu filho não vai tomar banho, eu não vou passar perfume no meu filho para sair de casa, ele sentar numa cadeira e ouvir que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Se lá em casa ele vai poder colocar um óculos de realidade virtual e cumprimentar o Pedro, falar: Pedro, tudo bem? E com o índio do lado. Não vai. Então, a universidade, o que eu entendo hoje de transformação, é justamente ser um espaço de constante debate
em torno desses assuntos, porque se está fácil o acesso à informação e ao conhecimento, o que não está fácil é a formação individual em ética, moral, alguns soft skills de comportamento, de trabalho em equipe, assim por diante. Excelente. Você falou de Pedro Álvares Cabral, com isso você deu a dica de que o próximo será o Pedro Sotero. Pedro, é importante ouvir a prefeitura, porque, como se fala, né, nós não moramos no país, nem não moramos no estado, moramos numa cidade. Então, por favor. Bom, obrigado, cumprimentar o Vitor, a todos aqui. É um prazer estar aqui, poder debater, e é verdade, Montoro, né, foi quem falou essa frase. São inúmeros desafios. Na verdade, todo o processo da sociedade está mudando, né? Então, o governo também tem que fazer o papel. A gente tem aqui, apesar de terem 2 representantes do governo, temos papéis bem definidos, né? O que o município pode agregar nesse processo? Fala-se muito em Smart City, fala-se em guerra fiscal, fala-se em estruturação, mobilidade. E, no fundo, a gente também precisa aprender com o mercado e aprender com a universidade. O governo teve essas ideias, o Vitor passou um pouco por isso quando foi para Osasco, no primeiro processo, sabe que a gente lá já começou a se preparar para esse novo movimento. Então, alguns anos atrás, a primeira empresa que veio de startup nos ensinou, como governo, como é que nós poderíamos trabalhar em cima do faturamento. Essa empresa era o Sem Parar, que nasceu em Osasco. Então, por conta dela, a gente aprendeu o que era o modelo de negócio. Isso já há alguns anos. E de lá para cá, a gente veio se aprimorando. Então, recebemos o Mercado Livre, sempre na mesma expectativa de aprender com o mercado e aprender com a universidade. E hoje chegamos à conclusão que, mais do que você entrar numa questão fiscal ou tributária, que é o desafio, né? Todo mundo fala em reforma tributária, reforma administrativa, tributação sai da origem para o destino, são situações que provavelmente o meu colega do governo federal vai poder debater, não cabe ao município, mas dentro do município, como é que eu consolido esse ambiente favorável na cidade? Eu tenho a matéria humana, eu tenho o mercado consumidor, eu tenho as universidades. Como é que eu pego essa Smart City e transformá-la verdadeiramente nesse conceito de Smart? Como é que você agrega essas pontas? Então, o desafio hoje dos municípios é entender essa dinâmica, entender o papel, sair do auge, sair do seu púlpito, né? Que a gente sempre fala, venha a nós, o governo, e no fundo a gente sabe que hoje o mercado é competitivo, a gente não está competindo só entre prefeituras. Hoje as empresas estão no mundo inteiro. Ou a gente cria um ambiente regulatório favorável para que o Brasil possa receber esses investimentos e até desenvolvê-los e exportá-los, né? Ou a gente vai ficar anos discutindo aqui o que é que não deu certo. Então, o esforço do município hoje é nessa linha. Como é que a gente pega as nossas universidades, temos boas universidades, FATECs, universidades privadas, universidades grandes, estamos do lado da USP, estamos do lado de São Paulo, o maior mercado consumidor. Então, como é que a gente cria, a partir dessas condições geográficas, temos investido muito em infraestrutura, a gente tem se preparado para receber essa nova economia. Eu acho que o desafio nosso hoje é Osasco, há 50 anos atrás era uma cidade industrial, tinha esse viés. Hoje nós somos, digamos, uma cidade focada na inovação, focada na tecnologia. Eu brincava antigamente falava de tecnologia, o Vitor me corrigia, falou, não, tecnologia não, inovação. Então já incorporei o nome, a terminologia. A ideia é sempre essa, agregar e criar com que o ecossistema funcione lá de uma forma sustentável. Eu acho que nem é o papel do governo ser indutor nesse processo. Normalmente alguns governos sempre buscam serem protagonistas e aí fica muito à mercê da vontade do governante à época. Eu acho que não é esse o nosso papel. A gente tem mais que aprender com a universidade, mais do que aprender com as empresas, poder se adaptar dentro do que a lei nos permite e criar um ambiente que seja favorável do que chegar e tentar conduzir algum tipo de processo mais complexo, né? Como alguns governos tentam, enfim. Fico muito feliz, a gente viu, o único município que participou do evento foi Osasco. E tardiamente, a gente queria até ter participado com mais tempo para poder se preparar melhor, né? Mas a ideia é essa, é que a gente consiga, a partir dessa hélice, né, vamos dizer assim, desse tripé, criar uma cidade favorável e efetivamente smart, dentro do que a gente tem nosso poder de regulação. Então, assim, a gente fala sobre mobilidade urbana, a gente apoia as iniciativas, a gente apoia as empresas e tentar,
em parceria com o governo federal, criar esse macroambiente para que o Brasil possa ser competitivo e Osasco uma referência nesse mercado. Essa é a nossa expectativa. Eu agradeço muito ao Pedro, e se eu posso só pontuar 2 ou 3 aspectos que você traz. Em primeiro lugar, você traz a ideia de cidade aprendiz. A cidade tem que ser algo, né, um ente em que as pessoas estão aprendendo, os governantes estão aprendendo, vendo que transformações acontecem e conseguir fazer a transformação. Então, no fundo, pegando o mote de um aluno meu, doutorando, né, agora doutor já, que fez sobre Smart Cities, ele, uma hora lá, ele falou: eu acho que o mais importante não é Smart Cities, é Smart Citizens, né? É ter cidadãs que sejam capazes de fazer isso. E outro ponto que você traz é a questão da atratividade da cidade, né? Então, como é que eu torno a cidade atraente, atrativa, aproveitando fatores locacionais que você colocou, mas não sendo preso a esses fatores, né? Nem preso à história. Como é que eu aproveito a história e a locação para criar um modelo singular de Osasco? Então, está super bom. Eu tenho até um pequeno interesse, porque eu tenho lá um terreninho, eu comprei há muitos anos no Parque dos Príncipes, nome meio estranho, então fico feliz que é uma cidade legal. Será bem valorizada. Aliás, a gente brinca, eu brincava muito com o Vitor, que é para lá, ele falou: olha, a gente aqui está para entender como funciona o sistema tributário do iFood. Falou: a gente contratou uma consultora. Ele falou: não contrata ninguém, não, vem falar com a gente diretamente. É isso, a gente precisa entender o modelo de negócio, precisa sair dessa situação e agora os desafios são enormes. A gente, lógico, o tempo aqui não ajuda, no sentido de que a gente tem muito ainda a debater, mas eu acho que é o começo. A gente precisa começar. Toda iniciativa precisa ter o primeiro pontapé, e eu acho que essa iniciativa de reunir, conversar, debater, está sendo muito boa para nós. Agradeço. Eu fiquei na dúvida se eu te apresento o Gianluca como governo ou como setor empresarial, já que o apelido é Posto Ipiranga, né? Então, Posto Ipiranga é do Grupo Ultra, né? Então, mas enfim, então vou ficar com o lado do governo. Então, a gente tem hoje em dia um ministério que, na verdade, junta, acho que meia dúzia de outros ministérios, né? Quer dizer, pegou trabalho, pegou desenvolvimento, indústria e comércio, pegou fazenda, pegou planejamento, gestão. Você está bem, prazer de rever. Pegou economia, pegou, enfim, previdência. Ou seja, se eu posso usar a expressão sem qualquer conotação, é um superministério. Então, a gente sabe que vocês estão sensíveis a esse mundo novo. O marco das startups daqui a 2 semanas vai sair. Enfim, então fala um pouquinho o que você espera, além do que vocês estão fazendo, o que você espera do setor empresarial e o que você espera do setor acadêmico para conseguir atingir os sonhos, né, que vocês têm. Eu acho que existe uma concordância, meio que uníssona da ideia de que a gente precisa mudar um pouquinho o modelo que existia antes. É difícil se falar o que a gente pode fazer sem fazer pelo menos um diagnóstico. Eu não vou ficar focado na reclamação do passado, mas eu vou tentar mais ou menos produzir esse diagnóstico muito rapidamente. Eu acredito que o Ministério da Economia, ele se vê numa situação em que o modelo precisa mudar. Então você precisa ter uma nova noção de modelo. E o processo que nós estamos agora, e que nós devemos seguir pelo menos pelo próximo ano, é um processo de, foi que eu chamei na minha outra inserção, que os médicos chamam de desmame, né? Em que você tem uma certa dependência em olhar para o governo e falar assim, ok, quais os rumos que o governo está tomando e eu, como setor privado, vou tomar esses rumos. E esse é um processo de mudança cultural. Então ele não é um processo fácil, ele também não é um processo rápido. Ele é um processo muito demorado em relação ao que vai acontecer. Então, querendo ou não, o Ministério da Economia e o governo federal como um todo, bem como os outros níveis da administração pública no Brasil, tem uma grande influência para onde a gente vai caminhar. Porque da maneira como nós desenhamos algumas políticas públicas, nós acabamos muitas vezes engessando e distorcendo algumas questões. Eu sempre brinco quando as pessoas vêm perguntar para nós assim, seria muito legal se vocês pudessem fazer isso, ter aquela solução. Eu sempre penso assim, vocês querem mesmo o governo envolvido no mercado de vocês, no setor de vocês? Porque isso conversa diretamente com o que a academia considera inovação, pesquisa e tecnologia.
O que você tem é que quanto mais próximo um setor é do governo, mais engessado o desenvolvimento dele é em relação aos que não são tão próximos. Então, nós temos uma certa noção de que nós precisamos, implantar com urgência uma reforma normativa em relação ao Estado. Estamos trabalhando nisso. 2, criar a ideia de sandboxes regulatórios. E isso vai só ser possível se você tiver parceria com estados e municípios que estão dispostos a tentar esses novos modelos de negócio. 3, quebrar paradigmas em relação ao que nós pensamos que não pode ser algo ou alguma coisa. Porque, querendo ou não, hoje, dando um depoimento um pouquinho honesto, quando você vai chegar dentro da burocracia, eu sou do setor privado, fui para lá em janeiro. Quando você chega dentro da burocracia, você fala assim, então, isso não mais vai ser feito pelo governo. Mas a gente não vai cadastrar, pelo menos para saber. Não, acabou. A gente não vai mais saber. A gente não tem nada que ganhar aqui, o outro lado também não tem o que ganhar, o empreendedor vai ficar melhor assim. Abre-se um surto, abre-se uma caverna do dragão, mas vai ser uma tragédia. E o que vai acontecer? Então, essas quebras de paradigmas que envolvem open banking, que envolvem faixas de risco, que envolvem trazer as diretivas da União Europeia do começo do milênio para que a gente possa eliminar aí 80% dos atos públicos de liberação, tudo isso é uma quebra de paradigmas que é agora ou nunca. Porque ou a gente aproveita o ambiente político, que querendo ou não, ele é muito reformista. E não é só reformista por causa do Ministério da Economia. Ele é reformista porque você tem um Congresso reformista, você tem governadores reformistas, você tem prefeitos reformistas. Então, ou você aproveita agora essa janela, ou vai passar. Porque a gente sempre sabe que tempos de reforma são janelas. Então, ou a gente envolve nesse momento a academia, setor privado, para repensar, entender coisas como você falaste, que dados são o novo petróleo, ou a gente vai perder. E só para acabar, eu gosto de dar um exemplo, né? O que a gente fez com o petróleo no Brasil? A gente está perdendo o ciclo do petróleo. Daqui a pouco o petróleo está indo embora, a gente está ficando elétrico e o Brasil está sentado em grandes reservas porque a gente não aproveitou que nem o resto do mundo. E os dados que a gente está fazendo? Em vez da gente celebrar os dados com o novo petróleo, a gente está fazendo a campanha O Petróleo é Nosso 2.0 no Brasil. A gente está fazendo o que a gente fez com o petróleo. A gente vai passar uma PEC dizendo, uma proposta de emenda à Constituição, andando a jato no Congresso Nacional, dizendo que dados são uma proteção, um direito pessoal, não sei o quê. É o Petróleo é Nosso 2.0. A gente vai começar estatizando algo que vai, de novo, nos deixar para trás. Então, tudo isso que a gente está tentando fazer com o Ministério da Economia, e que nós vemos a academia fazendo muito bem, o setor privado fazendo muito bem, ainda vai sofrer essa resistência de cultura. Então, esses tipos de fórum nos ajudam a pensar o Brasil que a gente quer ser e pensar como a gente pode fazer isso andar de uma maneira mais acertada. Então, eu acho que basicamente você trouxe o mantra, né, que a gente tem ouvido, que é o mantra de diminuir o papel, seja regulador, seja operador, né, do Estado, e tentar ter um Estado mais contido e por um conjunto de razões, certamente você está certo de que não é uma mudança fácil em todo mundo, inclusive no próprio pessoal do Estado. E eu penso que você falou uma outra coisa importante, que é a ideia de movimento da sociedade. Então, não é algo de um dos 3 elementos da hélice tríplice, mas, na verdade, é por razões diferentes. Todos os vértices têm esse interesse, como é que nós podemos fazer com que ou o triângulo ou a hélice, como quiser, qualquer desses modelos, como a gente se articula para gerar na academia, eventualmente, proposições, empresas inovadoras, como foi dito, né, startup que ajudou o Osasco a resolver questões, etc. Como é que a gente faz com que esse movimento de simplificação, por um lado, mas uma simplificação de transformação, né? Não é deixar de fazer, mas é fazer o que tem que fazer de um jeito diferente, como é que a gente pode, então, juntar isso? A partir dessa necessidade que todo mundo está de acordo. Agradeço e dou as boas-vindas ao vereador José Polici Neto, vereador da Câmara Municipal de São Paulo. E aqui todos nós temos 2 papéis, né? Começando do Vitor, que é de uma empresa, mas é da associação, enfim, etc. Né? E aqui, estava brincando quando você chegou, o Gianluca por um lado, setor governo, porque é do Ministério da Economia, mas também é setor empresarial, porque é posto Ipiranga, né?
Então, mas você, eu na minha cabeça, né, te conheço há tempo, você é ao mesmo tempo político, vereador, há bastante tempo à Câmara Municipal, mas por outro lado, eu sempre lembro que você é sociólogo. E você, portanto, tem, desde o começo, desde a primeira vez que a gente conversou, você tem uma análise sociológica, crítica, né? Estruturada das questões. Então, nós estamos aqui para falar como é que nós podemos, na sociedade brasileira, inovar para conseguir algo que a transparência saiu, né? Mas como é que a gente consegue juntar pelo menos os 3 elementos, né? Que é setor governamental público, o setor empresarial privado e academia, que tem várias facetas, para conseguir articular, cada um com a sua identidade, fazer com que nós tenhamos mais prosperidade compartilhada, porque só prosperidade, vimos no Chile, não é suficiente. Deixa eu pedir desculpa pelo atraso, mas acho que consigo contribuir um pouquinho com esse debate. Acho que tem 2 questões que elas são basilares desse processo, né? Reconhecer, primeiro, que toda essa inovação, tudo isso que tem de novo, que se imagina e muitas vezes é contido pela ação reguladora de governo, tem como origem a própria sociedade, né? Então, essa sociedade hoje que está dizendo para governo, está dizendo para Congresso, então está dizendo para Executivo, está dizendo para Legislativo que uma mudança é necessária, ela fala isso quase por conta do meio exaustão. Então tem movimentos claros hoje quando você conversa com a sociedade e quando você tenta compreender que recado que ela está dando, é a sociedade que produz o governo, né? Ela que diz qual é o tipo de direção que ela quer para o país, qual é o tipo de direção que ela quer para a Casa Legislativa. E como o Gianluca falava, ele sente que hoje há uma janela de oportunidade. E essa é uma janela de oportunidade por uma decisão da própria sociedade. A sociedade foi lá e falou o seguinte: o modelo que eu quero é um modelo mais leve, é um modelo que de fato a gente sinta que tem liberdade, e essa liberdade ela tem instrumentos públicos de orientação, porque se não é a ausência de Estado, é todos fazendo por si, né? Então você precisa de uma orientação de Estado. A orientação de Estado é para reduzir as desigualdades, né? Então aqui entender que todas as inovações, toda a capacidade disruptiva, ela tem que ser interpretada pelo Estado como uma capacidade de reduzir custos, ampliar resultados e reduzir as distâncias. Esse talvez seja o principal tripé de tudo aquilo que a gente deve fazer, até para não chegar onde o Chile chegou, quer dizer, e passar aquilo que o Chile já passou, né? Acho que numa linha como essa. Nós temos vantagens no Brasil, né? A liberdade de comunicar, a liberdade de imprensa, ela é muito grande. Portanto, não tem contenção de informações. A gente tem um debate do que a gente vai fazer com os dados, aí dados pessoais. Eu concordo com o Gianluca. Há uns 2 anos a gente vem discutindo um pouco isso na Câmara, com projetos apresentados, com outras coisas. Sempre os 3 entes federados vão ter que dialogar muito nisso, mas em cidades como São Paulo, muitas das coisas que você orienta mal aqui, você passa um recado para o Brasil inteiro ruim, né? E a ação do Estado, ela sempre foi muito mais de reduzir a capacidade de realização da sociedade do que estimulá-la. E eu acho que aí tem que estar a nossa principal aplicação, né? Se o Estado, ao longo do tempo, ao invés dele ser um indutor do desenvolvimento, ele era o freio desse desenvolvimento, a gente errou durante muito tempo. O fazer cidade também foi muito isso, né? Então, quando a gente pega as regras de planejamento e desenvolvimento da cidade, elas sempre foram de muito frear. Não pode indústria aqui, não pode não sei o que lá ali, não pode esse tipo de atividade econômica no solo urbano, não pode, porque aqui eu tenho uma reserva para tal categoria que só pode fazer isso. Então, quando a gente olha a história, ela é uma história que associa poder político com poder econômico, com decisões que reformulavam sempre o mesmo elemento. Então é a motivação política alimentando uma decisão que retroalimentava a decisão política que te mantém ali. Então essa foi a história. Então quebrar isso é talvez o nosso grande desafio, né? E quebrar isso
com novas fórmulas de agir, né? Então, não é quebrar isso com fórmulas já utilizadas do passado. Então, eu brinco algumas vezes, porque todas as vezes que a gente tentou produzir nova economia nas cidades, pelo menos ao longo dos últimos 100 anos, a gente ficava pensando nos distritos industriais e o quanto de vantagem ia dar para a indústria, né? E, na realidade, eu tirava era da população, eu não dava para a indústria. Porque se eu estou dando para tirar o de Osasco, ou o de Osasco está dando para tirar o de São Bernardo, no final, a atividade econômica ficou com tudo e a população ficou com nada. Quando você olha a deformação que as cidades acabaram produzindo em função disso, hoje todo mundo está dizendo o seguinte, o bom seria você dar benefício para onde a pessoa está, e não mais para onde você vai levar o emprego, nessa lógica de geração de emprego. Aí você entra numa outra leitura, então agora a gente está chegando ao modelo do trabalho remoto, do teletrabalho, do home base. Aí você fala assim, porque para custo de cidade, esse reduz os custos de cidade, então é melhor que eu faça com que o trabalhador esteja mais próximo da casa dele, quando não trabalhando dentro da sua casa. Então vamos buscar regras que garantam esse modelo dele dentro de casa. Mas tem aí as outras regras que impõem regras absolutas para que, se esse trabalho for em casa, ele tem que ter um controle de um outro modelo de Estado, que aí tem que controlar dentro da casa do cidadão se ele tem as fórmulas adequadas para a prestação daquele serviço. Então, essa nossa imersão num novo mundo de produção de riqueza, ela nos obriga também a entender para onde a gente vai carregar o país, né? Então, quer dizer, quais são as fórmulas que país e suas cidades, os seus arranjos produtivos vão se apresentar como concorrenciais para o mundo. Então, um dos grandes desafios hoje é essa busca que a gente foi perdendo ao longo do tempo das vocações de territórios, e aí esses territórios conseguem reconhecer suas vocações, conseguem se apresentar como concorrenciais para regionalmente, depois até internacionalmente. Aqui, e eu falo muito pela cidade de São Paulo, a gente vem aplicando alguns estudos um pouquinho mais profundos para dizer assim, tá bom, que economia que vai suceder a que a gente já teve industrial em São Paulo e que não vai resistir mais 4 ou 5 anos? As poucas que sobraram estão nas operações urbanas que estão indo a leilão nos próximos dias e, portanto, vamos ter uma substituição do parque industrial que sobrou, que já representou 17%, 18%, 19% do PIB nacional e hoje não representa 10%. E a gente continua com mais despesas, mais custeio na cidade. Então a gente produz menos economia e tem mais a fazer. Então como se enfrenta isso? Então, quando a gente fala dessa capacidade de colher na universidade, colher no mercado, é dizer o seguinte, como a gente vai fazer áreas, intervenções da cidade que foram abandonadas há muito tempo voltar a ter vigor? Então, como a gente vai encontrar novas economias de uma cidade que deixou de ter ação econômica ali ou gerou deseconomia? Tem dados que vão assustando, e aí eu estudo São Paulo, né? Então eu posso falar muito daqui. São Paulo tem um dado de 2012 da Fundação Getúlio Vargas que apontava que a gente, dados nominais da época, 48 bilhões de reais só nos nossos congestionamentos. Hoje a gente gasta 4 bilhões de reais só em subsídio de transporte público coletivo. Então, quando você vai juntando essas coisas, você fala assim, é impossível uma cidade sobreviver com uma deseconomia de 48 bilhões, dados de 2012. Atualiza isso, deve dar uns 70 bilhões hoje, mais 4 bilhões de subsídio de transporte público coletivo. Como que uma cidade funciona assim? Aí, quando você enxerga que parte dos negócios estão vindo dessa deseconomia, essa deseconomia gerou todo o mercado que a Log trabalha. Então, ela enxergou uma deseconomia e falou assim, deixa eu colher um pouquinho dessa deseconomia. Uber, 99, Cabify, foi colher um outro pedacinho dessa deseconomia. Então, olha só, as empresas estão montando formas de capturar a deseconomia que nós permitimos à cidade. Se tem 50 bi sendo jogados fora todos os dias, tem gente enxergando isso e tentando capturar essa economia perdida. Agora, imagina se a gente capturasse a economia inteira. O quanto a cidade não seria mais rica e melhor para se morar. Então, acho que está aí o grande desafio, né? Vai para um pedaço que o Gianluca falou, que é essa questão da investigação, que vai muito nessa questão que, infelizmente, as políticas públicas no Brasil não tiveram ao longo do tempo, né? Você ter dado e base para apresentar a política pública, né? Tudo era muito no achismo, tem um achismo político que permitia você criar aquela política pública. Hoje, você só pode fazer política pública por evidência e depois ir testando isso ao longo do tempo, né? Então, tem indicadores de desempenho se de fato aquele cenário encontrado originalmente, que você desenhou uma política pública, de fato foi alterado. Mas, em suma, acho que o grande desafio hoje é como produzir essa nova economia, como essa nova economia alimentar um país que está sedento
para enfrentar suas desigualdades, porque aí eu acho que aí nos coloca em posição de destaque internacional. Quer dizer, não é só ter ações disruptivas de governo ou atividade econômica que abasteça o país se a gente não conseguir reduzir as desigualdades. Eu acho que aí está o grande elemento transformador, que aí a gente vai ter muito orgulho de dizer o seguinte, em uma década a gente reduziu em 50% as desigualdades, tanto regionais como econômicas. E mais 10 anos a gente conseguiu fazer com que a universidade oferecesse cada vez mais conhecimento para aqueles que estavam mais longe deste conhecimento. Aí eu acho que a transformação de fato começa. Eu agradeço, eu acho que a tua fala é muito articulada. Você não estava aqui, mas acho que conversa diretamente com as primeiras palavras do Vitor, quando ele fala nas etapas de políticas públicas e fala na etapa de formulação que a gente tem mais oportunidade de articular esses 3 agentes. Né? E você traz aí questões básicas, né? Afinal de contas, que sociedade queremos, que país queremos, que projeto queremos, que economia permitirá fazer com que nós tenhamos, né, a transparência que estava lá, nós temos prosperidade compartilhada e evidentemente, você colocou questões que são, por um lado, problemas, e você trouxe com muita felicidade a oportunidade, né, que está, no caso que as empresas estão percebendo, e de capturar um pouco, aliviar um pouco as dificuldades, mas o que mais a gente pode fazer? Nós vamos agora ouvir o Luiz Guedes, amigo de um bocado de tempo, que está aqui representando uma coisa meio genérica chamada academia, que não é Academia Brasileira de Letras, né? Então vamos lá. Bom, muito bem. Primeiro, o prazer de ouvi-los. Eu estou aqui até constrangido com tantas ideias tão boas assim. Eu vou fazer o meu melhor. Olha, o espaço da academia desde sempre, desde que surgiu lá nos Socráticos, é o espaço do pensar. Então, uma das questões que nos diferencia, e essa diferença marca profundamente um distanciamento cultural, principalmente do setor produtivo, é o timing. O tempo da academia é outro. E eu acho que isso não é por default, é por design. O tempo da academia deve ser outro, porque há pesquisa e a pensar que evolui devagar. O tempo do negócio é muito menor. Então, eu penso que o que eu espero, o que eu posso esperar, tanto do setor produtivo quanto do governo, é essa liberdade para que a academia continue tendo tempo, para que o nosso relógio não se acelere, porque há conhecimento basilar que deve ser maturado com o tempo. Inclusive sem que haja um compromisso com a sua operacionalização. A pesquisa básica, a pesquisa fundamental versa sobre isso. Versa sobre o entendimento profundo a respeito das coisas, das pessoas, da nossa geografia, sem que haja necessariamente um uso a fazer de maneira, vamos dizer, imediata. Isso posto, eu gosto muito de pensar na hélice mais do que no triângulo com respeito ao sábado, que admiro muito, porque uma hélice não funciona sem as 3 passes. Essa imagem da hélice me parece muito adequada para o momento em que vivemos hoje, para usar a imagem do João Luca, da janela de oportunidade. As 3 passes se retroalimentam e o avião toma voo, toma pulso, porque consegue empurrar o ar para trás, no caso de uma hélice, efetivamente, porque as três pás da hélice operam de maneira articulada. Eu acredito que a academia, por esse compromisso com o conhecimento, pode servir, aqui falando um pouquinho do papel que eventualmente podemos ter, como um articulador dessas vontades, da vontade do governo e da vontade da indústria em fazer um país melhor. Eu também me solidarizo com a imagem da prosperidade compartilhada. Eu acredito que na raiz de prosperidade deva haver o compartilhamento, né? Porque como nação temos percebido isso não só na nossa, mas também nos nossos vizinhos, de maneira até um pouco triste, como isso pode nos levar a problemas como sociedade. Então o pensar sociológico, aqui na figura do vereador também nos ajuda a pensar sobre isso, remete também a essa articulação. Então o espaço da universidade, que é o espaço que nasce para a troca de ideias, pode ser um espaço privilegiado para receber todos os entes, de modo que possamos
despidos das nossas pré-concepções, pensar no futuro que queremos. Eu tenho dito nas minhas aulas que o país, a sociedade moderna precisa não só de pessoas de bom coração, mas não só de pessoas de boa cabeça, mas também de bom coração. Uma nova ética é necessária. Se os dados são o novo petróleo, eu pergunto o que se faz com o petróleo? E a resposta é quase nada. O que se faz é com gasolina, o que se faz é com óleo diesel, o que se faz é com asfalto. É o dado trabalhado. Encontrar modelos para trabalhar com o dado de maneira ética, eventualmente demanda um novo pensar sobre a ética. Hoje estamos na fronteira, quando falamos aqui em 1 minuto sobre inteligência artificial, na fronteira do explainable AI, a inteligência artificial que se pode explicar. O Pedro tem 4% de juros no empréstimo que obteve e o João tem 6% de juros, e quem tomou a decisão foi uma caixa preta chamada inteligência artificial, com base no histórico de crédito, com base no dia da semana que ele perguntou, com base na cor dos olhos dele. Vai saber. A gente precisa saber de uma forma, não podemos delegar para a máquina decisões tão importantes quanto essa, e já delegamos. Quando você dá swipe left ou swipe right no Tinder, não os senhores que são casados efetivamente, mas eu, por exemplo, que não sou, eventualmente eu já nunca, né? Quem descobriu ali que pessoa queria mostrar para você foi um algoritmo. O algoritmo já manda na nossa vida, a gente só chegou aqui com o Waze. Sem o Waze talvez não conseguíssemos chegar. Então o algoritmo já manda em parte importante da nossa vida. E quais são esses algoritmos que vão mandar daqui para frente? Enfim, esse pensar não é a meu juízo, atribuição de um ente, não é do governo, não é do setor produtivo, menos ainda da academia, mas sim é sinérgico. E essa sinergia, mestre, é o que eu acho que devemos perseguir. Bom, eu estou tendo sinal aqui, daqui a pouco nós vamos terminar, a Dani já está me olhando, me permitem 3 frases para concluir. Em primeiro lugar, concordando, também sou da academia, então não consigo sair desse viés, concordando com o que o Luiz fala, ele diz o seguinte: embora haja problemas de curto prazo, precisa ter alguém que precisa haver um espaço, que não é espaço só para nós da academia pensarmos, mas um espaço em que empresa, governo, pode se encontrar num território, vou usar um termo delicado, desmilitarizado, no sentido de que tudo pode ser falado, né, respeitosamente, para a gente poder pensar o longo prazo, né? E às vezes a gente pode fazer soluções subótimas porque a gente está resolvendo um probleminha aqui, mas alguém tem que olhar, não só resolver os problemas, né, aquilo que a gente sabe que não sabe, mas também precisa ter um espaço para ver o que eu ainda não sei que eu não sei, procurar quais são as tendências e etc. E a segunda frase, vou ficar com 2, é com relação à inteligência artificial. De fato, o tema é um tema de fronteira, complicado. Um senhor chamado Schwarzman, que é o criador de um fundo gigantesco chamado Blackstone, ele doou em julho uma quantia da ordem de 150 milhões de libras para a Universidade de Oxford, na Inglaterra, criar um Instituto de Humanidades cujo tema central é ética de inteligência artificial. Esse é um assunto delicado, nós estamos, e aí eu vou terminar fazendo um comercial, nós estamos, acho que num momento extremamente interessante, desde já vocês estão convidados, porque recentemente saiu o resultado de um edital FAPESP e IBM para criar um centro de inteligência artificial em São Paulo, e o consórcio em que a Universidade de São Paulo está liderando ganhou, e nós estamos exatamente nesse momento tratando, né, de formular mais em detalhe o projeto, e uma das dimensões do projeto já exigidas pelo edital é o que internacionalmente se fala inteligência artificial para o bem, AI for good. Nós aqui fizemos uma tradução da qual eu peguei essa frase, né? Em vez de AI para o bem, que é uma coisa assim meio genérica, AI ou inteligência artificial, né? IA para prosperidade compartilhada. Então, acho que isso mexe com dados, que foi falado aqui desde o começo, mexe com decisões, mexe com necessidades várias e, portanto, desde já um convite para que a gente continue essa conversa em outro ambiente. Vitor, muito obrigado pelo convite, obrigado ao vereador, prazer em revê-lo, faz tempo que eu não o vejo diretamente. Gianluca, boa sorte. Boa sorte. Todos nós torcemos para que dê certo.
Luiz, a gente sempre se encontra e que bom revê-lo. E, finalmente, Pedro, eu sou súdito, então, do seu município. Bola para frente.